E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 24 de O Cálice de Fogo, o furo jornalístico de Rita Skeeter. E sim, essa doida voltou a aprontar. E o que será que ela inventou agora? Será que ela descobriu que Cedrico chamou Harry para um banho no meio da noite? E levou essa notícia até os jornais? Não sei, mas calma que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No dia seguinte ao baile, a festa, vem o quê? A ressaca. E aquele copo a mais de cerveja amanteigada cobra o seu preço no dia seguinte. Então, todo mundo acordou com aquela dor no corpo, né? Com aquele remorso das besteiras que falaram um para o outro. E agora eles vão ter que lidar com isso. Enquanto se encontram no corredor, enquanto passam ali entre uma aula e outra, eles vão ter que lidar com as consequências do dia anterior. Imagine quantas consequências estão andando por essa escola agora. O Rony e a Hermione, por exemplo, brigaram na noite anterior, um com ciúmes do outro, mas eles fizeram o que todo mundo sensato faz. Finge que nada aconteceu e segue em frente, né? Sentar e conversar? Jamais. O certo mesmo é fingir que nada aconteceu. Quem nunca fez isso, não é mesmo? Além disso, Harry tá tentando resolver o lance do ovo, sem usar a dica do Cedrico. Então ele tá tentando entender o que o ovo fala. Porque quando abre o ovo, sai um grito, uma maluquice. Ele não entende nada. Então ele chacoalha o ovo e abre, não acontece nada. Ele joga o ovo do outro lado do quarto e quase arrebenta com tudo. Abre o ovo e não acontece nada. Ele tá tentando. E aí ele pensa assim, pô, o Cedrico, né, já que ele tá tentando me ajudar, ele podia ter sido mais claro. E eu concordo com o Harry, pensando aqui, porque Cedrico não falou nada com nada. O Harry foi lá pro Cedrico e falou assim, cara, tem um dragão lá do outro lado. Olha que dica maravilhosa essa dica. Tem um dragão do outro lado. É só passar pelo dragão. Não tem enigma, não tem segredo, não tem nada. Dica do Cedrico é o quê? Vai tomar um banho. Talvez você descubra alguma coisa. Que porcaria de dica é essa? Você tá chamando o cara de sujo, de fedido, ou você quer ajudar ele? Mandando ele tomar banho? Uma coisa meio constrangedora, né? Esse papo, né? Vai tomar um banho relaxante? Usa o banheiro dos monitores? Que papo é esse, cara? Dá uma dica concreta, pô. E o pior de tudo, ele fica andando por aí de um lado pro outro com a Cho. Então, no final das contas, aquela ida ao baile de inverno virou um relacionamento. E o nosso amigo Harry ficou de lado. Sim, a menina que ele gosta e com um ovo que grita nas mãos. Não tá fácil a vida pro Harry. A pior parte de levar um fora nem é o fora em si, mas é o constrangimento do dia seguinte, principalmente quando você tá na escola. Porque além de ter se aberto, contado o que sentia pra menina que ele gosta, ele tomou um não, e agora ele tem que ficar olhando pra cara dela todo dia, enquanto ela fica com outro cara, com outro campeão. Eu tenho uma sugestão aqui pra quando isso acontecer com você, e do mesmo jeito que aconteceu com o Harry. Mude de escola. O Harry pode inclusive, né, aproveitar que tem duas escolas aí e tentar uma vaguinha em Bobaton ou em Durmstrang, né? Como é que é o processo pra pedir uma transferência? Será que ele consegue? Talvez seja mais simples do que você imagina, Harry. E aí você resolve o problema. Já se livra do Draco também, né? Seria uma boa, se livrar do Draco por tabela. Mas enfim, Harry é um cara corajoso, diferente de mim, ele vai enfrentar esse problema de frente. Ele vai pra cima. No dia anterior, Hagrid confessou a Madame Maxime que era um gigante. E a porrada fez um efeito maior do que a gente imaginava. Porque ele ficou triste. Ele ficou tão triste, tão abatido, que ele não foi dar aula na semana seguinte inteira. Ele deixou tudo de lado. Porque ficou muito triste com essa decepção amorosa. Com essa ausência de Hagrid, uma professora substituta foi dar aula no lugar dele.
E me desculpe aí as professoras substitutas, mas na minha época, quando a gente descobria que tinha aula com professor substituto, virávamos todos animais selvagens. A sala saía de controle porque a gente sabia que na semana seguinte o professor substituto não ia estar mais lá. Eu não sei se é assim hoje em dia, mas na minha época não respeitávamos professores substitutos, o que é uma pena. E eu deixo aqui o meu abraço e todo o meu carinho para os professores substitutos de todo o Brasil e de todos que ouvem esse podcast e talvez sejam professores e talvez tenham sido professores substitutos. Mas vocês sabem que eu tô falando a verdade. Eles não te respeitam. Enfim, indo pra aula, o Harry tá lá olhando a casinha do Hagrid, né? E tá todo com as cortinas fechadas. E ele começa a pensar, será que Hagrid tá lá deitado na cama, escondido? E eu te digo, Harry, é claro que ele tá. Você jovem, você velho, você que é meio jovem, meio velho, todos nós já passamos ou ainda vamos passar por esse tipo de decepção na vida, que é tomar um fora da pessoa que a gente gosta. Acontece. E é muito triste. Todos nós já fomos dispensados alguma vez na vida, ou seremos. Já levamos um fora e já passamos por essa situação. E como você faz para lidar com isso? Presta atenção, você se deita na sua cama, debaixo de um cobertor, coloca a música mais triste que você conhece e se sinta um bosta. É assim que você faz. E aí você fica ali se sentindo um bosta por algum tempo, até que você se levanta e decide mudar de vida. Mas meus amigos, fiquem tranquilos. Se você aí, que tá me ouvindo agora, tá passando por esse momento, foi abandonado, tomou um fora da pessoa que você gosta e tá muito triste, deitado, seguindo todas essas recomendações que eu te passei, lembre-se sempre de uma coisa. Essa é só a primeira de muitas outras decepções e ilusões amorosas que você terá na vida. Então chacoalhe a poeira, levante-se e vá para o mundo se decepcionar mais uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Até que você esteja tão humilhado, mas tão humilhado, que você não vai mais sentir nada. E esse é o segredo para amadurecer. Ser humilhado tantas vezes que você deixa de sentir a humilhação. E só assim, meu amigo, você deixa de ser um trouxa. Inclusive, falando em trouxa, eu recebi um e-mail muito interessante da senhora Potter. Segundo ela, eu sou um grande de um trouxa, porque para deixar de ser trouxa, tem que ouvir todos os episódios desse podcast e ler os livros. E como eu ainda não terminei de gravar os episódios, por consequência, não terminei de ouvir os episódios, eu sou um trouxa. Eu só tenho uma coisa para dizer para você, senhora Potter. Eu sou sim. Eu não sou só um trouxa, eu sou o maior de todos os trouxas. Sabe por quê? Porque eu não ouço os episódios do podcast, eu morro de vergonha. Então eu gravo, coloco a musiquinha de fundo, ó, e vai pro mundo. Eu tenho vergonha de ouvir isso aqui, então eu vou continuar sendo um trouxa, mesmo quando eu terminar de gravar todos os episódios, porque, diferente de vocês, eu não ouço o podcast. Olha que ironia da vida é essa. Então eu sou duplamente trouxa. Entendeu? Então você está certa. A senhora Potter ainda disse que o namorado dela é mestre de RPG e que eles estão jogando uma história dentro do universo de Harry Potter. Eu achei legal demais essa ideia. Legal demais. E com certeza deve ser muito divertido. E eu só quero saber uma coisa, senhora Potter. Sua história se passa no mesmo momento em que a história do Harry? Se ela se passa, algum dos seus amigos aí que tá jogando RPG colocou seu nome para participar do torneio Tribruxo? Vocês tiveram coragem? Ou será que nenhum de vocês colocou o nome e mesmo assim foi escolhido tendo que participar contra a sua própria vontade por conta de um contrato mágico que pode te punir, mesmo você não tendo assinado esse contrato e não sabendo exatamente qual é a punição? Fica aqui a minha reflexão. Além da mensagem da senhora Potter, eu recebi uma mensagem no meu Instagram do Raulzinho. O Raulzinho disse que dorme todas as noites ouvindo o podcast. Eu também faço isso, Raulzinho. Ouço podcasts antes de dormir, vários podcasts. E eu fiquei feliz demais em saber que o meu podcast ajuda você nesse processo, né, de pegar no sono. Inclusive, se você tem amigos com insônia, se você quer indicar alguma coisa para eles para ajudar a dormir, eu acho que o meu podcast funciona. A minha voz é tão tranquila e ela quase nunca se altera, não é mesmo? Eu sou um cara super tranquilo aqui. Às vezes isso pode te ajudar, mas fique esperto, porque do nada eu vou começar a falar mais baixo. Eu vou sussurrar. E de repente, vai parecer que isso é muito ameaçador. E aí eu vou parar de falar de Harry Potter. E você não vai entender nada, porque eu não tô mais falando de Harry Potter. E aí você vai se perguntar, do que será que esse cara tá falando? E eu vou só sussurrar bem baixinho no seu ouvido agora. E aí, já dormiu, cara? Então presta atenção, Raulzinho. O podcast ainda não acabou. No meio disso tudo, o nosso querido Draco aparece sendo um chato, como ele sempre é.
Mas, apesar de chato, ele é um cara atualizado, diferente do Harry, Rony e Hermione. Ele não só lê o jornal daquela manhã, como ele tá trazendo as notícias no bolso e distribuindo, para que os amigos se informem e fiquem atualizados também. E ele dá um recorte muito sugestivo a Harry. Harry, dá uma lida aqui, nesse trechinho. Dá uma lida aqui. E o que diz nesse recorte de jornal entregue por Draco é uma matéria de Rita Skeeter, que diz o seguinte, diz que Dumbledore não sabe contratar professores. Olha só, denúncia aqui. Eu estou aqui há 4 temporadas falando isso. E finalmente a imprensa bruxa resolveu me ouvir. Parabéns aí à imprensa bruxa e ao Profeta Diário, que mais uma vez ouviram a voz da razão, que nesse caso é a minha voz, que eu sou a voz da razão. Inclusive, se a razão tivesse uma voz, seria a minha voz. Eu aposto aqui com vocês que o nosso podcast já cresceu tanto, já quebrou tantas barreiras, que chegou até os ouvidos de Rita Skeeter, que ouviu a minha preocupação com as contratações do diretor Dumbledore, e agora ela está publicando as minhas opiniões no jornal como se fossem opiniões dela. Mas eu não ligo, Rita. Eu não ligo. O mais importante para mim é que a verdade seja revelada. Eu acho interessante que ela deu como exemplo aqui o professor Moody e o Hagrid, que são, assim, pessoas meio peculiares. Mas ela se esqueceu de 2 figuras muito importantes também. Do nosso querido Gilderoy Lockhart, o maior charlatão de todos os tempos. E do nosso querido professor Lupin. Sim, o Lupin é um cara gente boa, eu adoro o Lupin. Mas olhando de fora, assim, se você não conhece, ele é um lobisomem dando aula pro seu filho. Então você fica meio preocupado, né? O interessante seria conhecer o professor e tal, aí seria legal, mas enquanto você não conhece a pessoa, você, um lobisomem, e se esse cara virar um lobisomem e matar a minha criança aí, no meio da aula? Eu achei que essa matéria seria só sobre isso, só sobre esse problema do Dumbledore não saber contratar. Um texto explorando o fato de que Dumbledore não lê currículos muito bem, que ele não sabe fazer uma entrevista de emprego, mas não é sobre isso. A matéria se concentra em um professor especificamente, e é no nosso querido Hagrid. Eu adoro Hagrid, é meu personagem favorito, e eu já fiquei irritado com essa mulher aí, hein, por pegar no pé do nosso querido Hagrid. E ela poderia falar sim sobre o fato de ele não ser lá um ótimo professor, sobre as aulas dele serem particularmente perigosas, mas não. Ela se concentrou no quê? No fato de Hagrid ser meio gigante. E claro que só o fato dele ser meio gigante já é o suficiente para deixar toda a comunidade bruxa exaltada. Porque os bruxos, eles têm preconceito contra tudo. Eu já falei isso aqui no último episódio. Os bruxos têm preconceito contra elfo, contra duende. Eles não gostam de trouxa, eles não gostam de lobisomem, eles não gostam de gigante, eles não gostam de nada. Os bruxos odeiam todo mundo que não é como eles. Eles acham que se a pessoa não for igual a eles, tá errado, tem que ser punido. Diferente, é claro, do mundo dos trouxas, onde não temos preconceito com nada e todas as pessoas são aceitas como elas são. Que mundo maravilhoso é esse que a gente vive, não é mesmo? E a nossa matéria principal desta noite, o maior erro de Dumbledore. Alvo Dumbledore, o excêntrico diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, nunca teve medo de fazer nomeações controvertidas para o corpo docente. Escreve Rita Skeeter, nossa correspondente especial. Em setembro deste ano, ele contratou Alastor Olho Tonto Moody, o notório ex-auror que vê feitiços por toda parte, para ensinar defesa contra as artes das trevas. Uma decisão que fez muita gente erguer as sobrancelhas no Ministério da Magia, dado o conhecido hábito que Moody tem de atacar qualquer um que faça um movimento repentino em sua presença. Olho Tonto, porém, parece responsável e bondoso, em contraste com o indivíduo meio humano que Dumbledore emprega para ensinar trato das criaturas mágicas. Rubio Hagrid, que admite ter sido expulso de Hogwarts no 3º ano e desde então exerce na escola a função de guarda-caça, um emprego que Dumbledore lhe arranjou. No ano passado, no entanto, usou sua misteriosa influência sobre o diretor da escola para obter o cargo suplementar de professor de trato das criaturas mágicas, preterindo muitos candidatos com melhor qualificação. Saiba tudo isso e muito mais sobre esse escândalo no nosso próximo bloco. O Harry tá com muita raiva, mas muita raiva mesmo da Rita Skeeter. A mão dele chega a tremer de raiva. E também do Malfoy e do Crabbe, que foram entrevistados para essa matéria. E disseram que os alunos têm medo do Hagrid, do tamanho dele, do jeitão dele. E o Malfoy, inclusive, disse nessa matéria que ele foi atacado por um hipogrifo no ano passado. A gente se lembra disso.
O bicho meio que gritou pra ele e ele saiu correndo chorando. Esse foi o ataque, se eu me lembro bem. E também, né, qualquer animal que ataque Malfoy, ele tá sempre com razão. Porque é o Malfoy. A razão é sempre do bicho. A gente nem contesta mais. Apesar da aula da professora Plank ter sido muito boa, né, segundo as alunas ali, Hermione e outras alunas, e eles terem aprendido sobre unicórnios, olha só que legal, o Harry não tá nem aí, ele quer um amigo de volta dando aula, no lugar dele. Né? E aí eles tentam ir na cabana do Hagrid, mas ele não aparece. E eles tentam ir atrás do amigo, procuram ele pela escola, mas ele some. E durante a semana toda ele não aparece em lugar nenhum. E ele tá certo, nessas horas aí, o melhor é dar uma sumida mesmo. O que eu achei mais engraçado aqui foi o Harry, Ron e Hermione tentando descobrir como foi que a Rita descobriu que o Hagrid é meio gigante. Gente, vocês três aqui, me ouçam. Rony, Harry e Hermione. Tem 1 milhão de formas. Né? Vocês têm magia, gente. Ela pode ter feito várias coisas. Ela pode ter usado uma capa da invisibilidade. Ela pode ter se transformado em um animal. Ela pode ser um animago. Ela pode ter soltado várias daquelas penas que escrevem sozinhas por aí. E as penas escreveram nos papeizinhos pra ela. Como é que foi isso? Ela pode ter tomado poção polissuco, se disfarçado de uma aluna e se escondido em um arbusto para poder ouvir o que as pessoas estavam falando. Ela pode ter feito isso de milhões de formas possíveis. Então, esse nem é o problema. O problema real aqui, e o que mais chama a minha atenção, é o fato de que ela em menos de um dia ouviu a informação, pesquisou e descobriu todo o histórico familiar do Hagrid, o que não é fácil, entrevistou o Draco e o Crabbe, e a notícia já saiu em menos de 24 horas. Essa mulher é uma máquina. É uma máquina jornalística, apesar de que ela não escreve nada e é a pena que faz todo o trabalho, né? Mas essa mulher é uma máquina, ela é muito rápida. Ela é detestável? Ela é. Ela é mentirosa? Ela é também. Nós não gostamos dela aqui nesse podcast? Não gostamos. Mas ninguém pode negar de que ela é uma jornalista muito, mas muito rápida. Essa mulher com um WhatsApp na mão espalharia fake news em uma velocidade jamais vista pelo homem. Uma pena que essa tecnologia ainda não chegou às mãos do mundo bruxo, né? Porque senão seria muito mais interessante. Chegou o dia de visitar Hogsmeade, Harry resolveu ir até o bairro, ele já não estava indo, Hermione achou que ele ia ficar lá tentando descobrir as coisas do ovo, mas não. Ele decidiu que ia para Hogsmeade. E aí os três estão indo para lá. Nesse caminho de ir para Hogsmeade, eles passam lá pelo lago, onde tá o navio lá de Durmstrang, né? E aí, do nada eles estão passando, sai o Victor Krum, imagina o Victor Krum, saindo de dentro ali do navio, né, indo ali para o convés, só de shortinho, né, usando um shortinho, sem camisa, e ele pula lá de cima e dá um mergulhão na água do lago. Lembrando que estamos no inverno e tá nevando. O cara pulou só de shortinho num lago em tempos de neve e no inverno. Você consegue imaginar isso? Segundo a Hermione, que ficou vendo toda aquela cena ali com eles, pra ele tá de boa, porque onde ele mora é muito mais frio, então pra ele aquilo ali, ó, aquilo ali é até quentinho. O cara tá acostumado. Eu até pensei nisso, faz sentido. Faz sentido, porque, por exemplo, se faz 20 graus no Rio de Janeiro, o pessoal já tá usando casaco. O pessoal tá com frio, porque lá faz 40 graus o ano todo. O frio ou o calor não dependem só da temperatura do local, mas também do que o seu corpo tá acostumado. Lembrando só um fato aqui muito importante, eles são bruxos. Então, apesar disso tudo, né, apesar dele poder aguentar sim o frio, pode ser que ele tenha uma magia ali que segure a temperatura do corpo dele, independente se tá frio, se tá calor. Isso seria uma boa, hein? Lembrando aqui que eles são bruxos. Então, independente da temperatura do mundo, pode ter uma magia que segura a temperatura do corpo. O cara pula na água gelada, mas não dá nada, porque ele está protegido com uma magia, alguma coisa assim, uma poção, vai saber. Então talvez seja isso também, né? O cara tá lá sem camisa, só de shortinho pulando na água, mas não tá sentindo frio. Inclusive, se tivesse essa magia, eu usaria o tempo todo. Nunca mais ia ter que comprar um casaco, ter um ar-condicionado em casa. Seria só na base da magia. Mas a gente já sabe que a magia em Harry Potter, ela paga imposto. Você paga imposto pra usar magia em Harry Potter. Porque eles se recusam a usar magia. Eles usam muito pouco. Eles usam pouco a magia. Então o cara realmente deve ter pulado de cabeça naquela água sem nenhum tipo de proteção. Enfim, porque os três estão indo para Hogsmeade. Eles estão procurando o Hagrid. Como eles já procuraram em todo o castelo, já procuraram lá na cabana do Hagrid, não acharam ele, vamos ver se ele tá lá no bairro, lá provavelmente tomando um goró, né? Imagina. Enfim, eles vão pro bar, né? Lógico, eles vão pro bar procurar o Hagrid, porque ele tem essa fama. E aí eles encontram quem lá? Ludo Bagman, nosso ex-atleta,
né, que tá lá num canto falando com duendes, e tá uma conversa meio tensa ele e os duendes lá. Uma coisa meio, né, Ludo e os duendes tá rolando ali. E aí o Ludo levanta ao ver o Harry e vai lá conversar com o Harry. E ele chega lá e fala assim, pô, Harry, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui num canto. E aí Rony e Hermione vão lá pra uma mesa e Harry fica conversando com o Ludo Bagman. E, no meio dessa conversa, a gente descobre algumas coisas. O Ministério ainda não sabe onde está Bertha Jorkins, apesar da gente já saber desde o primeiro capítulo de que ela foi torturada e assassinada pelo Lord Voldemort. E o Sr. Crouch não está indo trabalhar há um tempo, algumas semanas já. Segundo Percy, que é o assistente do Crouch, ele tá doente. E a Wink, né, deve estar achando que é porque ela foi demitida. Se ela tivesse lá, ele não ia estar doente de jeito nenhum. Eu estaria cuidando do meu mestre. Enfim, mas não foi por isso que Ludo Bagman chamou Harry pra conversar. O Ludo quer conversar por quê? Ele chega pro Harry, baixinho, né? Imagina que ele puxou o Harry num canto e fala, ei, Harry, como é que tá seu ovo? Aí o Harry fica meio confuso, né? Tudo bem. Aí o Ludo pergunta, né? Eu posso te ajudar em alguma coisa, cara? Posso te dar um empurrãozinho na direção certa, se você quiser, né? Te indicar o caminho aí pra você descobrir. Me fala que eu te ajudo. No maior estilo contraventor mesmo, chamou num canto e falando baixo, pra ninguém ouvir. O Harry, que claramente é um cara honesto, falou que não. Eu dou um jeito. Do meu ovo cuido eu. Olha, eu sem vergonha nenhuma admito aqui que eu teria aceitado a ajuda. Principalmente num torneio mortal. Toda ajuda pra mim seria válida. Eu teria aceitado na hora. Pô, me fala aí, me fala tudo. Me fala tudo que você sabe, irmão. Mas não, o Harry é muito mais honesto do que eu e falou, eu resolvo, irmão. Eu resolvo, eu vou descobrir. Eu vou descobrir tudo sobre esse ovo. Né? Talvez eu jogue o ovo de um lado pro outro do quarto durante dias, né? Sem nenhum tipo de controle emocional dos meus atos, mas eu vou descobrir. Eu só espero que de alguma forma ele consiga mesmo resolver esse problema. Porque, Harry, eu e toda a audiência desse podcast estamos muito preocupados com uma coisa: com o seu ovo. Então cuide bem dele. Para finalizar o nosso capítulo, temos aqui uma cena quase que emocionante, assim, quase uma cena de ação. Rita Skeeter entra no bar. E aí o Harry tá pistola da vida, né? O Harry vai pra cima dela e ele pergunta: o que você escreveu aquilo do Hagrid? Imagina que ele socou a mesa assim, o que você falou do Hagrid? Né? E o que você fica inventando coisa dele? A mulher, que não para nem um minuto de trabalhar, a gente já viu, ela é viciada em trabalho. Ela olha pro Harry e já tira uma pena da bolsa e fala: pois não? Conta aí então, como é que é o Hagrid? Vamos fazer uma entrevista com você e você fala sobre como é o Hagrid que você conhece. Óbvio que é uma armadilha, né, Harry? Ela vai falar com você, vai pegar um monte de informação e vai inventar o que ela quiser depois, como a boa imprensa tem que fazer. E aí no dia seguinte vai sair no jornal que Harry e Hagrid criam aranhas gigantes na floresta, o que é uma mentira, a gente sabe disso. Não tem nenhuma aranha lá dentro. A Hermione fica pistola também. E ela vai pra cima da Rita. E eu achei que a gente ia ter uma briga aqui, no maior estilo porradaria de bar, sabe? Quebrar cadeira nas costas e soco na cara e gente deslizando no balcão. E seria legal, hein? Eu adoraria ver essa cena, mas não. Rita olha com cara feia pra Hermione e fala assim, ó, cuida aí desse seu cabelo aí, ó. Esse seu cabelo arrepiado seu aí, ó. E eu sei de vários segredos que você nem imagina. O Rony, assim que eles saem do bar, o Rony olha pra Hermione e fala: Hermione, provavelmente você será a próxima vítima dela. E você vai ser esculachada pela Rita na próxima matéria que ela soltar. Mas Hermione diz que não tem medo e que vai contra-atacar a boca frouxa da Rita Skeeter, que ela vai descobrir um jeito de acabar com essa mulher também. E aí nós terminamos esse capítulo com uma guerra declarada. Será que Rita vai conseguir inventar uma mentira sobre Hermione? Será que Hermione vai conseguir descobrir algo que vai acabar com a carreira de Rita Skeeter? Só o tempo nos dirá, meus amigos. E eu aqui, no fim desse episódio, só tenho uma declaração a fazer. Você aí do outro lado, já dormiu? Agora pode dormir tranquilo. O podcast já acabou. Tentando estragar a vida de mais alguém? Perguntou Harry em voz alta. Algumas pessoas viraram a cabeça. Os olhos de Rita Skeeter se arregalaram por trás do óculos de pedrinhas quando viu quem falara. Harry! Exclamou ela sorridente. Que ótimo! Por que você não vem se sentar conosco? Eu não chegaria perto da senhora nem com uma vassoura de 3 metros, disse Harry furioso. Por que a senhora fez aquilo com o Hagrid, hein? Rita Skeeter ergueu as sobrancelhas acentuadas com lápis grosso.
Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da edição japonesa, a versão 2 da edição japonesa. No episódio anterior foi a versão 1 e agora é a versão 2. Faz tempo que eu não explico isso aqui, mas se você chegou agora, as capas dos episódios do podcast são capas dos livros de Harry Potter. Tem tanta capa do livro de Harry Potter que dava pra fazer uma pra cada episódio. Então é isso que eu tô fazendo. Então cada capinha que você vê aqui num episódio é uma capa do livro. E se você tiver algo pra acrescentar, tiver alguma reclamação, quiser só abrir o seu coração e dizer o que você sente, o nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, ajudar a gente aqui a investir em equipamento, a melhorar toda a estrutura e a fazer um negócio legal. Então você pode apoiar o podcast, o link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, pra deixar de ser um trouxa, né? Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também, certo? Então é isso. Continuamos aqui preocupados com a segunda tarefa, porque Harry ainda não resolveu, não aceitou trapacear, Rita Skeeter está bolando planos malignos e tem muita coisa acontecendo. E onde está Hagrid? Onde foi se meter Hagrid? O que ele está fazendo? Não sabemos. Então a gente vai ter que continuar lendo para descobrir o que está rolando aqui. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!